quanto cabe na caixa de mudança. Os passos da primeira infância, as paredes pintadas com nossas cores preferidas, o sangue e a dor desta ferida, aberta à força do trator, tentando derrubar a história de conquista da moradia. A gente partia em desespero, raízes profundas, arrancadas com porretes, marretas, mentiras, tiros, promessas e medo. Quando demoliram o quarto do menino, o vazio não era só do chão. Deixaram os escombros dentro do meu peito. Para onde levar a amarga lembrança do abrigo destruído? Enquanto exibem em museus caixotinhos coloridos, imitando as favelas, com sorriso de cinismo. A parte de telha quebrada carrega a indignada memória da casa inteira, removida com falsos argumentos de progresso ou de preservação da natureza. A natureza da ganância e do preconceito dão o tom do redesenho do terreno na prancheta, na qual riscaram fora vidas, sorrisos, desafios, vitórias, para abrir caminho ao ódio às trajetórias marcadas pela pobreza. Cada buraco que vocês estão vasculhando tem um pedaço de um morador. Sabe por quê? Como viveu nesse local. Não é à toa, não é à toa. Pode tapar o ouvido, mas isso é verdade. Tanto para mim como para as outras comunidades, a Olimpíada tem esse nome de desgraça. Desgraça. Eu não vejo lucro nenhum. Todo o dinheiro gasto e todas as remoções feitas por conta das Olimpíadas é um absurdo, porque estão tirando pessoas da terra onde vivem, que tem história constituída, que lutou para fazer suas casas, arrancam para fazer uma Olimpíada que vai acabar e depois. Contagem regressiva para os jogos, maior número de corpos, medalha de calveirão. Recado desse prefeito é claro, periquito, um fracasso da militarização, dá não. Trocar esse governo muda nada, genocídio salta alto, vem bala, vem remoção. Porto Maravilha atende a quem? Sem hoje amanhã não tem sangue nos olhos, pé no chão. Não por acaso várias linhas estão cortadas, letra suspeito e do túnel não vai passar. Se acha mesmo que nada tem ligação, a TV é bom desligar. Passou a Copa, continua enlatado. Parca, metrô, trem, BRT, tá ruim pra entrar. Quer convencer enquanto a minha está se ferrando. Se é bom, bota a mãe pra usar. Olimpíadas da negação é pra gringo, não pra nós, povão. Não importa quanto tenha de história, mais uma casa no chão. Tá segurando na corrente. Bom, aqui, pessoal, é o começo da estradinha, né? O paraíso que o prefeito sempre quis remover.
sempre quis destruir. E a gente pergunta assim, para que ele quer isso aqui? Ué, ele disse assim, que isso aqui é uma área de risco. E, para surpresa dele, nós descobrimos que não é área de risco, é área de rico. Porque se ele colocar um portão ali, é um condomínio fechado. Então, aqui, a gente os moradores daqui, não desmatamos. Aqui preservamos a natureza. É um local que é fresco, que você chega de manhã, é uma brisa maravilhosa. E qual é o rico que não quer morar aqui, né? Aqui a gente não escuta barulho de carro, só os que entram aqui. Então esse lugar aqui para ele é importante tirar o povo daqui para ele poder vender essa terra e ganhar dinheiro. Porque a gente sabe que o Rio de Janeiro já não tem mais terra, né? Então eles correm para as encostas para tirar o povo da encosta e jogar para o subúrbio, onde as coisas são difíceis e que quem nasceu aqui e mora aqui nesse local já tem toda a sua vida constituída. As crianças têm escola perto, tem escola no morro, ao redor, no entorno. Então, quando ele tira uma pessoa daqui e joga para o subúrbio, ele acaba com toda a história da pessoa. A gente vê que tudo que ele fez aqui não tem nada a ver com Copa, que já passou, com a Olimpíada, que vai chegar. Naquele dia que aquela comissão lá falou Rio de Janeiro, acenderam fogos, fizeram festa, menos a nossa comunidade, que a gente sabia que daquele dia alguma coisa ia acontecer. Não era só o metrô Mangueira que estava sofrendo disso, eram 100 e poucas comunidades na época. Mas nem morta eu não vou trocar minha casa e meu marido, que a vida inteira. Eu estou até irritada, não é por vocês não. Eu estava no trabalho em Copacabana e minha filha me ligou dizendo que tinham chegado muitos carros da prefeitura, dentro deles muitos assistentes sociais, e dando laudo de interdição, dizendo que as casas estavam interditadas, ou seja, era área de risco e que a gente teria que sair. E na época minha filha tinha 14 anos e me ligou apavorada. E eu tive que sair às pressas do trabalho. Chegando lá, me deparei com um pessoal se dizendo da Defesa Civil, dizendo que a casa que eu morava estava em uma área de risco e querendo que eu assinasse um laudo de interdição. Eu falei, como que eu vou assinar um laudo assumindo que minha casa vai cair, se minha casa não vai cair? Aí elas falaram, se você não assumir, você vai ser a única, não assinar, você vai ser a única que não vai receber nada. E aí eu entrei em debate e tudo, mas enfim, como todo mundo estava assinando, eu acabei assinando. Não vai entrar, se entrar vai tacar fogo! Se entrar vai tacar fogo! Não vai entrar! Não vai entrar! Não vai! Eu não tenho mais porra nenhuma! Não tenho mais nada! Não tenho mais nada! Nós fomos aí à reunião, eu tive que sair do trabalho e o presidente da associação era contra a gente lutar, queria que a gente fosse mesmo para Cosmo. Através dele ainda foram 107 famílias para Cosmo, no qual a maioria estão arrependidas, não gostam de dar uma entrevista e tudo, mas quando conversam com a gente falam. Isso aqui é um pedaço da pista antiga, ó. Nesse trecho onde ela curvou para lá, ela chegou a recuar da pista antiga. Aqui, ó, pedaço da pista antiga. Hã?
falar que precisava de tirar para poder fazer a pista nova. Ó, teve até recuo, estão tão burros que se eu sou eles, quero fazer uma cachorrada, vinha com a máquina e arrancava isso. Hã? Eles deixam as evidências. Aqui. Disseram que precisavam de tirar a comunidade, que no caso desse tempo estava até aqui, para fazer o corredor Transoeste. É onde passa o Transoeste? Hã? Não é isso? Então se o Transoeste passa lá e quando as últimas casas desse lado caiu, a minha por exemplo, tinha quase um ano que o Transoeste estava funcionando. Então esse argumento foi furado. Para mim é um argumento furado. Eu detesto mentira, descarada, ainda mais mentira descarada, que eu consigo provar agora fisicamente que o negócio está funcionando lá e o espaço está aqui vazio. Então eles disseram para mim que eu sou idiota, otário, maluco. Falar que tirou a gente por causa daquilo ali. Tirou a gente por causa desse terreno aqui. O argumento que usou foi aquele, mas é para valorizar, supervalorizar este terreno. Ali é onde passa o BRT e aqui tudo era comunidade. Por que tirou isso aqui? Então por isso é a grande resistência. O povo unido jamais será vencido. 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 O povo unido. Entregar um papel e mandar a gente sair em 48 horas. A gente é trabalhador, entendeu? Se a gente tá aqui é porque a gente trabalhou muito, a gente não nasceu em berço de ouro. Entendeu? Nós somos pobres, a gente quer dar apenas uma vida melhor para nossos filhos. Entendeu? Ela não pode pegar simplesmente, juntar um monte de polícia, Bob, um monte de gente para poder tirar a gente daqui. Aí tem um papel bonito que o Eduardo faz, manda pra Aqui entulho nosso, ó. Sapatas de casa nossas, ó. 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 Pedaço de viga de casa nossa, ó. Ó. Pra se alguém falar que nossas casas era de madeira, não era não. Um pedaço de coluna de casa nossa, ó. Aqui era a minha casa. Que assim era a minha casa. Que eu tô em cima dos entulhos meu. Ainda meu, ó. Ainda são meus, ninguém me pagou. Aqui, ó. Ó. Ah, vergalhão nosso, ó. Que obra nossa. Jorge, estão derrubando a sua casa. Aí parou tudo lá e viemos todo mundo correndo para cá, mas uma casinha pequenininha, com uma máquina S90 de todo tamanho, com 2 tapas de roubo, né? Mas foi bom que as pessoas filmaram tudo, com tudo dentro, jogado no chão, quebrado, tudo esculachado, sofá, tudo ali, os entulhos, tudo em cima. Nossa comunidade era aproximadamente 700 famílias. E aí, quando a prefeitura chegou e levou para Cosmo, ela não chegava e tirava. Vou começar dali, ou começar dali, não. Era uma coisa assim, minada. Tirava um daqui, deixava o de baixo, tirava outro de cima, deixava, entendeu? Agora ela só ficou sabendo porque a gente ligou para ela e falou, a casa tá no chão. Tudo para desestabilizar, tudo para enfraquecer, né, a união. E as pessoas sempre também querendo que as coisas acontecessem muito rápido. E muito medo que a prefeitura sempre, quando chegava na comunidade, chegava aterrorizando, dizendo que ia vir a máquina e passar por cima das casas de quem não estava aceitando ir para Cosmos. Então era uma coisa assim bem, sabe, bem sofrida.
fazendo, a covardia com o morador. Começou a destruir as casas, ele comprava e destruía, e deixava todos os entulhos das construções, das demolições no mesmo lugar. Isso foi impedindo que a água pluvial ela corresse pela forma normal. Então todas as canaletas de águas pluviais foram entupidas com os entulhos que o prefeito deixou. Ele quebrava as casas e deixava os entulhos no local. Ganhamos uma liminar na justiça para a retirada dos entulhos. Essa liminar que nós ganhamos na justiça era para tirar os entulhos em um mês. Até hoje tem entulho dentro da comunidade. O prefeito não conseguiu ainda cumprir o que a lei manda, que era tirar todos os entulhos. Os jogos, tudo isso, quando estiver acontecendo, eu vou lembrar de cada casa removida, de cada morador chorando, porque está sendo removido, sendo retirado à força de sua casa. Porque muita gente foi retirada à força. É velho, é caído, mas é meu! É meu! Então vocês derrubam do paz! Tirar o povo, todo mundo tira. Agora vir aqui e querer a merda da mão, ninguém faz. Porque era muito mais fácil chegar ali e fazer um monte de contenção do que retirar todo mundo. Estão tirando pessoas da terra onde vive, que tem história constituída, que lutou para fazer suas casas, arrancam para fazer uma Olimpíada que vai acabar. E depois? Como é que vive essas pessoas depois que as Olimpíadas passarem? Como é que fica a vida dessas pessoas? Então aqui para a Estradinha, as Olimpíadas, para a gente não vale de nada. Eles arrancaram as casas daqui desse local sem motivo algum, sem nenhum motivo. A gente sabe que a Vila Autódromo tem sofrido muito, né? Está sofrendo muito, está sendo arrancada da terra, entendeu? Por conta das Olimpíadas. E depois disso, sabe o que vai acontecer com aquela terra? Quem vai habitar é rico. Quem tem mais para dar vai habitar naquela terra. Todo o dinheiro gasto naquele local para indenizar essas moradias, esses moradores, é pessoas que têm interesse por aquela terra ali. A gente também não gosta de viver em lugares feios, a gente também gosta, como eu dei, a primeira reunião que eu tive com o Eduardo Paes, eu falei para ele, vamos então melhorar a comunidade, por que não melhorar a comunidade? Entendeu? A gente faz mutirão, porque na comunidade existe gente trabalhador, gente que gosta também de suas casas bonitas, entendeu? Eu falei isso para ele, você não precisa ter que tirar a gente dali, porque ali tem pessoas filhos que fazem faculdade, entendeu? Tem pessoas que os filhos estudam, inclusive muitas crianças que foram para a Cosme perderam o ano letivo, entendeu? Pessoas que foram para a Cosme que faziam faculdade, teve que mudar, teve várias coisas que aconteceram. Fora as pessoas que não aguentaram e morreram, entendeu? Então eu falei isso para ele, você não precisa ter que tirar a gente de lá, vamos melhorar. A gente está fazendo feio, vamos melhorar. Ele falou na minha cara, eu quero aquilo ali limpo. Quer dizer, nós éramos sujos ali. Aí eu falei, então você está chamando a gente de sujo? Ele só olhou para mim, eu quero limpo. Nós fazemos feio ao Maracanã, né? O maior estádio do mundo, né? Porque para ir para o Mará, nós somos vizinhos do Maracanã, né? Se a gente está aqui, a gente poderia estar também na nossa comunidade bonita como está aqui, entendeu? Então, eu não tenho uma satisfação assim maior em falar isso porque eu não estou na minha comunidade, porque eu não queria estar aqui.
Eu vim para um lugar que eu não queria, eu moro em 42 metros quadrados, que não era o que eu sonhei para mim, porque a comunidade era uma casa simples, mas era minha, eu fiz do meu jeito. Na hora que eu quisesse vender, eu vendia, entendeu? Aqui não, aqui eu tenho que esperar 10 anos para o papel vir para minha mão. Eu não estou morando na Minha Casa Minha Vida porque eu não tinha teto, não. Minha Casa Minha Vida é para quem não tem moradia. A gente tinha teto, sim. Em comunidade, mas tinha. O legado desses Jogos Olímpicos está sendo não só para o pessoal do Rio de Janeiro, mas para todo o país, o que está acontecendo aí. Pena que as pessoas que responsáveis por isso não paguem nada, entendeu? Só paga a classe mais pobre. Depois de tudo que a gente está passando no Rio de Janeiro, e aí as desgraças também servem como escola, né? A gente aprende também com as desgraças. A gente foi entender o porquê desses absurdos na Grécia, nesses países aí, onde passa esses grandes eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Eles apenas são pano de fundo, são lá uma foto bonitinha para se usar para migração de capital, para poder explorar aqueles espaços onde tem muita coisa pobre e fazer aquilo virar de novo muito dinheiro. O capital está morrendo, então ele precisa de recriar, dar filhotes. Então usaram no Rio de Janeiro, uma cidade que já está um pouco velha, né? Ela estava um pouco velha, né? Uma cidade meio sem perspectiva. Usaram o argumento de Olimpíadas, temos que dar uma cara bonita para a Olimpíada. O argumento é esse. Em todo o Rio de Janeiro o argumento é: temos que fazer uma reforma, o legado. Temos que deixar um legado para o povo. Não, vamos deixar para nós o que você já está vendo. O legado que a gente ia receber depois da Copa, a gente já recebeu há muito tempo. Casa no chão, muita gente já morreu em decorrência dessa coisa. 6 meses depois nós tínhamos perdido 6 pessoas da comunidade, 6 pessoas que morreram por vários outros problemas. Aí um dia falando isso, a pessoa, eles não iam morrer nunca, iam morrer. Mas será que eles todos iam morrer em 6 meses? Pessoas até novas. Quando você sai do seu local, ainda mais assim na brutalidade, você perde muita coisa, você perde raízes, né? Quer dizer, não é a casa é o menor das perdas. O menor das perdas é a casa. O que você perde é a referência, de modo geral, né? Vocês chamam de pertencimento, palavra nova, né? Pertencimento, ou seja, tudo que envolve uma moradia, né? A troco de nada. Se nós perdemos tudo isso, isso é legado? Isso é uma desgraça para nós. A nossa história não tem preço. O prefeito pode vir destruir uma casa, remover os entulhos, mas ele não consegue remover a história do coração de um morador. Como é que fica a história na vida desses moradores depois dessa remoção? Só lembranças e tristeza, porque eles não conseguiram entender o valor da história em sua vida. Então, para mim, a Olimpíada é sinônimo de desgraça para os pobres. Quanto vale o despejo de pessoas que não têm preço? No pacote oficial, não somos nem mesmo uma lágrima. Mas na vida real, a resistência muitas vezes parou a máquina. Constelação de gente que luta. Quando uma casa cai, outra casa se ocupa. Quando uma voz não sai, outro grito se escuta. Favela é substantivo coletivo. Cresce, ri e sofre em mutirão. Há um coro em formação, em cada beco, em cada rua. As muitas perdas não silenciam a multidão. Contar e recontar o sofrimento do exílio imposto em certo momento
Alerta e prepara os que virão. Abraça e reconhece os que estão a contravento, em contramão. Contagem regressiva para os jogos, maior número de corpos, medalha de caveirão. Recado desse prefeito é claro, periquito, um fracasso da militarização da não.